A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais um dia para falar sobre um testemunho sobre mim, né? Talvez venha impactar a sua vida. E eu quero falar com muita alegria que eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. E a gente vai falar sobre desobediência, né? Tem vezes que a gente fala assim, vamos falar de uma bênção, não sei. Mas eu vou falar hoje sobre desobediência, um testemunho fortíssimo sobre desobediência. A gente tem que reparar a nossa vida e ver que realmente a gente precisa de ajuda, amém? Vocês que não me conhecem, eu sou a irmã Meire, eu sou uma irmã que falo alguma coisa aqui no vídeo, acrescento, né, na vida de alguns irmãos aquilo que o Espírito Santo quer transmitir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, eu peço o like, eu peço, né, que você se inscreva no canal, também ative o sininho, mas não se esqueça, né, que todo mundo pode estar aqui compartilhando, né, falando alguma coisa da parte de Deus, sem ofender ninguém, né, nos comentários. Pode sim estar dando alguma coisa, alguma palavra aí embaixo, na descrição. Ali tem os comentários, pode falar algo da parte de Deus, eu não ligo. A partir do momento que não fique dando, né, número de banco, essas coisas, irmãos, porque eu não tenho esse costume, tá bom? Amém? Então tá bom. Agora vamos pro testemunho, né? O testemunho é assim: meu pai e minha mãe, eles não tinham muita sabedoria. Meu pai ainda tinha até estrutura espiritual, né? Porque o meu avô e minha avó, eles eram da igreja, mas só que o meu pai, né, se envolveu com a minha mãe, aí não deu certo, teve muitos filhos, e ali, de ter muitos filhos, o que aconteceu? Os dois não se entendiam muito bem, brigavam muito, e de repente, né, eles se separaram. Nessa separação, desencadeou que a minha mãe me deixou para trás e deixou meus irmãos também. 5 irmãos eram nós, né? 3 meninos e 2 meninas. E nisso eu tinha 1 ano e 9 meses, né? Quem conhece a minha vida, quem conhece a minha história sabe disso. Que eu fui, e porque eu falo já com essa leveza, não choro mais, eu já chorei muitos, irmãos, muito, mas porque eu tô curada em Cristo Jesus. Quando a gente sofre algo de abandono, já teve tempo que eu me sentia ninguém, eu me sentia uma pessoa que eu era desprezada, que eu era esquecida por todo mundo, que ninguém queria ser minha amiga, e eu tinha que fazer de tudo para aquela pessoa ser minha amiga, que eu tinha que ser legal, que eu tinha que ser isso e aquilo, e qualquer pisada de bola eu achava que aquela pessoa não queria ser minha amiga. Por quê? Por causa da minha infância, já foi dura demais comigo e eu fiquei à mercê, né? E a minha tia me encontrou no lixo, comendo lixo com 1 ano e 9 meses, e levou para casa da minha avó. O que aconteceu? Ela me levou para casa da minha avó, e a minha avó, coitada, assim, já tinha uma idade, né? Não sabia muito bem lidar com doenças, e a minha tia percebeu que eu estava doente por muito tempo e a minha boca estava toda estourada. Eu acho que por fato, né, de estar comendo lixo ali, comendo o resto, né? E a minha boca estourou. Aí a minha tia levou eu para casa dela para eu poder sendo cuidada, tratada. Aí começaram a luta. A minha tia teve que começar a me levar para o hospital, que eu tinha problema de pulmão. Fiquei internada, irmãos, e os médicos falaram. Então eu fui internada, e quando eu fui internada, o que aconteceu? Os médicos falaram assim, que só um milagre na minha vida, né? E ali começou a minha trajetória com Deus, né? Eu era pequenininho, mas só que aí o médico falou, só um milagre vai tirar ela dessa, porque no tempo não tinha SUS, minha tia teve que se juntar com uma madrinha da minha prima para poder pagar o convênio. E naquele tempo o convênio era muito caro, irmãos. E a minha tia se sacrificou aí em prol da minha vida, eu agradeço ela até hoje, porque devemos honrar as pessoas que realmente cuidou, zelou por nós,
entendeu? Minha tia, ela não tem um termo assim evangélico, tudo, mas ela crê em Deus, tudo, e eu honro a minha tia. Honro porque ela foi um instrumento na minha vida, ela foi uma pessoa, um canal de bênção para minha vida, né? E temos que ter isso conosco, irmãos, independente, né? Independente. Então, a minha tia foi lá e me levou e o médico falou, só um milagre. E por um milagre mesmo, eu consegui sair daquela situação para a honra e glória do Senhor. Né? Eu saí da UTI, tiraram os aparelhos de mim, e graças a Deus eu estou aqui para contar a bênção que o Senhor fez na minha vida. E dali eu virei adolescente, e você sabe, adolescente quer curtir a vida, não sei o que, graças a Deus, irmãos, que eu tinha pessoas que que usava droga, que fazia besteira, que fazia um monte de coisa ao meu redor, mas para honra e glória do Senhor eu não usei droga, não usava bebida. O que me prendia no mundo mesmo era a dança. Talvez algumas pessoas aqui vão se identificar com isso. Era a dança que me prendia no mundo, né? Eu dançava, no tempo eu dançava muito bem, né? Eu tô contando aqui, irmãos, não é me gloriando nem nada, que eu nem me glorio por isso, Deus me livre, porque para mim é algo que eu quero esquecer, mas tem que ser contado como testemunho, muitas vezes para as pessoas saber, né, a importância da gente se consagrar, porque assim, no tempo eu achava aquilo o máximo, mas hoje eu me envergonho. Infelizmente, me envergonho das coisas que eu fazia, eu me envergonho das danças que eu fazia. Aquelas danças acabava, né? Porque eu não dançava funk, essas coisas. Eu dançava black, né? No tempo, esses negócios aí. Então, e isso, irmãos, me prendia muito. Era algo maligno, me prendia porque eu gostava de dançar, mas quando eu estava lá no meio eu olhava para tudo aquilo ali e falava assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito, não sei, não estou reconhecendo ninguém, não é a minha área. E nisso eu não tinha, né? Eu sentia vontade de ir para a igreja, mas eu sabia que se eu fosse para a igreja eu tinha que renunciar a muita coisa. E muitas vezes eu não queria renunciar à dança. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, vamos dançar, não tem nada a ver. Não, eu não danço porque eu sei que é a dança. Hoje eu entendo como cristã, antes eu não, meu irmão. Antes eu pensava que não, é besteira, não sei o quê. Mas hoje eu entendo como cristã, a dança não é uma coisa que já me chama mais atenção, porque eu comecei a pedir para Deus me libertar disso, porque Deus, ele vai te honrar naquilo mais que te aprisiona, ele vai te honrar, ele não vai deixar você mais presa e nem escravo daquilo mais, pode ter certeza. E passou os tempos, né, eu me rebelei contra minha tia, eu falei que eu ia sair de casa, né, um tempo, mas antes de eu sair de casa, teve um fato de livramento, que um dia eu tava indo para uma quermesse e alguma coisa dentro do meu coração, irmãos, estou sentindo de falar isso aqui, alguma coisa dentro do meu coração tava falando, não vai, volta, não vai, volta. E nisso, né, parou uma viatura e eu vi que aquele policial tava meio alterado. E ali, irmãos, eu vou entrar em detalhes, né, ele infelizmente começou a usar palavras, né, porque não sei o que, você é só mais uma, né, então eu vi que ali eu estava numa área meio que de risco, porque eu estava com uns amigos meus, e um desses amigos, depois que eu fiquei sabendo, irmãos, foi lá e mostrou o dedo para ele, sabe? Então, é assim, as pessoas acabam não respeitando as pessoas e a gente entra, sabe quando você entra na briga sem saber o que aconteceu e acabou quase levando a bomba por causa da outra? Foi isso que aconteceu comigo. E ele até pegou a arma, né? Foi irresponsável ali, mas no tempo também eu era irresponsável, né? E eu me vi assim com situação de risco e parou outra viatura. E essa viatura era um policial que me conhecia desde criança. E eu não reconheci ele. Ele me reconheceu. Quando Deus quer tirar você de algo, de uma situação, ele vai fazer aquela pessoa tá na hora
e no momento certo para poder te tirar daquela situação. Fique em paz. Ele vai te tirar dessa situação. Entendeu? Não deixe você pensar que eu vou ficar aqui para sempre. Não. Eu vi a mão de Deus agindo a favor de mim naquele dia, porque estava todo mundo alterado, eu estava alterada, o policial estava alterado. E assim, infelizmente, irmãos, eu gosto muito da área da polícia, acho legal a área da polícia, tudo, mas assim, tem coisas que precisam melhorar, né? Mas não generalizando, eu tô contando um testemunho, porque vemos policiais capacitados para fazer o seu serviço. Amém? Não estou falando, não estou generalizando. É que nem questão de cristão. Você pega um exemplo de cristão que você já viu e você fala assim, desculpe, irmãos, você fala assim, aquele irmão é desse jeito, então o outro também vai ser. Não. Você tem que chegar, tem que conhecer primeiro e depois porque você julga o livro pela capa, entendeu? E isso é perigoso, tá? A gente julgar as pessoas pelo rótulo, né? Você coloca um rótulo ali na pessoa e fala, e pronto, não quer saber, não quer conhecer, não sabe se aquela pessoa é amável, se aquela pessoa pode te ajudar. Vamos quebrar um tabu aqui, irmãos, porque muitas vezes a gente tem que compreender que nem todo mundo, nenhum é todo mundo. Sempre tem um escolhido, né? Até Jesus mesmo elogiou a fé do centurião, porque aquele homem foi um homem de fé. Falou assim, Jesus, me dê só uma palavra, porque eu não sou digno de você entre dentro da minha casa, debaixo do meu próprio teto. E Jesus liberou uma palavra para que o servo dele fosse curado. E o servo dele foi curado. E ele falou, Jesus falou, nunca vi fé desse jeito. Então assim, irmãos, vamos lá. Jesus falou que aquele centurião, ele tinha uma fé, que ele não tinha encontrado no meio ali quem seguia ele. Então assim, vamos parar de julgar. E Jesus, pelo olho espiritual, Jesus viu que aquele homem, ele tinha fé. Uma fé que ele não tinha encontrado ali ainda. Então, eu e você somos pessoas diferentes, porém com qualidades. Temos defeito, mas temos qualidades também, amém? Então, eu estava ali, aí chegou esse rapaz, né, que era da polícia também, e falou, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tirar você daqui, vou afastar você daqui, e eu vou conversar com outro policial e vou tirar você dessa área, tipo de risco, né? Porque ele percebeu que estava todo mundo muito alterado. Então ali eu vi um grande livramento do Senhor. Então ali começou a cair meio que a minha ficha. Eu não quero morrer assim, o meu corpo está em risco, né? Porque isso aqui é um corpo, ó, uma matéria, né? Se Deus me livre acontecer qualquer coisa aqui, eu morri, pronto. Mas o espírito é preocupante. Quando você morre, você vai para onde? E eu comecei a me preocupar com isso. Então, depois eu comecei a cair em si, mas mesmo assim eu ia para as baladas, não ia mais para quermesse, que eu fiquei com medo. Já teve tiroteio também em lugares que eu tava. Foi vários livramentos, irmãos. Então, eu falo, até aqui o Senhor me ajudou. Mas aí veio a rebeldia. Depois, quando eu casei, meu filho também teve problema de pulmão. E eu estava fora da igreja. E a desobediência foi aí. Eu estava fora da igreja, sabia quem eu tinha que recorrer. E eu já tinha ido para a igreja, saí da igreja por rebeldia minha mesmo, irmão. Não vou falar que foi um, segundo, terceiro, por rebeldia mesmo minha. Eu saí, né? Porque quando você não está em concordância mais, você não está se sentindo bem, você sai. Então, Deus me honrou, trazendo a glória dele de novo na minha vida. E por incrível que pareça, aconteceu a mesma coisa com o meu filho, né? O meu filho, ele foi
ele teve várias crises de pulmão, né? Quem é mãe sabe. Ele teve primeiro uma bronquiolite que desencadeou aí bronquiolite e depois ele teve bronquite. E os médicos queriam saber por que ele tinha tanta internação. E teve uma vez que eu me lembro muito bem que eu estava no hospital e a médica tinha assinado a internação dele no UTI, mas só que tinha só uma vaga para acidentes graves. E era final de semana e não podia, porque sempre tem acidente, né? E ali eu me vi desamparada. Não tinha UTI, meu filho estava 2 dias sem levantar, sem comer. E quem conhecia meu filho quando era pequeno, ele gostava de comer bem, ele, né? E eu ajoelhei e falei, Senhor, faça algo pela vida do meu filho. Eu peço em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha de encontro à minha vida. Se for para o Senhor, fiz até uma oração dura neste momento, porque eu já não estava aguentando mais, já estava para a 5ª internação dele. E eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, sabe? Eu não estou aguentando mais, porque eu, perto do Natal eu passava no hospital. Também Páscoa eu passei, meu aniversário eu passei no hospital, para você ter uma ideia. Então ali eu vi que eu precisava o mais rápido possível de Deus. Me ajoelhei, pedi a Deus, clamei. No outro dia a médica mesmo falou, o que aconteceu com seu filho? Nossa, como ele tá bem, ele já estava comendo quando a médica chegou, sabe? Foi um milagre. Mas assim, mesmo assim, eu não tinha me rendido a Jesus ainda. E chegou o grande dia do milagre. Porque assim, aí eu falei assim, não, eu tenho que... Meu filho vai ser curado. Eu não estava dentro da igreja ainda. E levei a uma irmã de confiança, né? E essa irmã foi dita e feita, ela foi usada e falou que naquele momento era Deus que ia cuidar do meu filho. Ele que ia se responsabilizar para eu deixar ele mais à vontade, não ficar cobrindo ele muito, porque Deus ia operar na vida do meu filho. E, irmãos, daquele dia para cá, a única coisa que aconteceu foi que ele teve uma observação, mas eu repreendi. Eu falei, Senhor, se o Senhor está querendo me provar, eu creio que o Senhor fez, porque o Senhor não é menino para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Comecei a bater o pé no chão, minha irmã estava olhando e acho que minha irmã falou, meu Deus, endoidou. E eu falei, Senhor, toma a frente, eu vou levar os documentos do meu filho para ele ser liberado, porque o Senhor prometeu a cura. Sabe, porque tem vezes que Deus fala assim, eu vou dar a bênção, mas eu vou ver se ela realmente recebeu, né? E ali Deus me deu o decreto, nunca mais meu filho teve problema de saúde, de pulmão, nunca mais eu fiquei sabendo o que era fila de hospital, para honra e glória do Senhor. E eu entendi que eu passava por aquela situação por falta de confiança, por falta de obediência. Eu sabia que era isso. E assim, depois eu voltei, eu cumpri, né? Depois eu falo porque eu cumpri a minha promessa, né? Minha promessa sim, né? O meu voto de voltar para Deus, mas só que aí foi outro. No próximo vídeo eu falo para vocês e eu espero ter edificado a sua vida com esse testemunho. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida, que Deus transborde sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a sua família venha ser uma bênção, que você não venha amaldiçoar seus filhos, seus netos, que você venha abençoar em nome do Senhor Jesus, falar que Ele é uma bênção, falar que eu sou mãe e eu sei que a gente precisa liberar aos nossos filhos bênçãos sem medidas, aleluias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você venha aqui, clique, tá? E fala assim, ó, gostei, entendeu? Coloca no gostei, se inscreva no canal e que você venha ter uma ótima tarde, tá bom? Beijo, a paz do Senhor, meus irmãos. Tchau, tchau.